E aí, galera, tudo bom com vocês? E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Vitão, fiz a 81ª escalada regular Vitória Renascer. Eu sou o Sr. M, fiz a 78ª escalada regular da Vitória, somos. Bom, hoje vamos falar com vocês um assunto que roda bastante na vida, né? E que influencia em todas as áreas de nossa vida, né? Influencia em todos os segmentos que a gente está incluído, que é a questão do estresse. Mas é um estresse no nosso meio, né? No nosso meio católico. Como é que esse estresse influencia nossa vida A gente religiosa? vai refletir um pouquinho sobre isso. Ao final, nós vamos fazer algumas perguntas para que depois, nas reuniões zonais de vocês possam conversar melhor e refletir sobre isso. Nosso objetivo aqui agora é falar de forma bem simples e bem direta para fazer um panorama geral. Quem deve discutir mais a fundo isso são vocês nas reuniões zonais. É exatamente isso, né? E algo que vem acontecendo que a gente se pergunta muito é porque o porquê e como que esse estresse afeta nossa vida religiosa, como que esse estresse acaba influenciando na nossa aproximação de Deus e o principal de tudo, como é que o estresse, tanto estresse emocional como estresse físico, todos os tipos, como que isso influencia da gente não conseguir seguir os mandamentos que Jesus nos manda, né? É, uma coisa que eu observo bastante, que eu vejo, é que esse estresse acaba distanciando a gente de Deus, distanciando todas as coisas que ele fala para a gente seguir, distanciando tudo aquilo que ele pede para a gente praticar, distanciando a gente estar, né, em clima de oração. Esse estresse influencia bastante a gente. E é algo que faz com que a gente se perca também em outros segmentos da nossa vida, né? Não só na nossa vida religiosa, mas também na nossa vida social, na nossa vida de estudo, na nossa vida de trabalho. É algo que faz com que a gente fique meio que parados, sem saber o que fazer, impacientes. A gente acaba não seguindo as virtudes tanto de Cristo como de Maria, né? Como a virtude da paciência, a virtude do silêncio, a virtude do escutar, da humildade, de seguir aquilo que Deus nos manda. É interessante a gente parar para perceber também o nosso tema, ele foca bastante, ele é importante hoje, talvez mais do que em outros tempos, porque a gente está vivendo uma situação atípica na história da humanidade, pelo menos de muito tempo para cá, que é uma situação de uma pandemia, de um vírus terrível que está obrigando todo mundo a ficar em casa, a se isolar, uma situação mais estressante do que normalmente a gente já vive no nosso dia a dia. Se o nosso dia a dia já era estressante sem pandemia, depois dela, com toda essa lógica nova de isolamento social, piorou. Não tenho dúvida disso, ninguém tem qualquer dúvida em relação a isso. Então a nossa reflexão hoje é justamente nesse ponto. Esse nosso estresse, como é que a gente está conseguindo manter a nossa cruz equilibrada, manter o nosso carisma do nosso movimento diante dessa nova situação, diante dessa cruz equilibrada? Será que a gente está conseguindo seguir a nossa cartilha comportamental, espiritual, que é a nossa religião, que o catolicismo nos prega? Agora, mais do que nunca, é importante que a gente lembre que muitas vezes, na situação de estresse, a gente tende a colocar justamente a racionalidade de lado e agir da forma mais instintiva possível. Você está estressado, você está nervoso, você está ansioso. Estresse, via de regra, anda de mãos dadas com ansiedade. Então, você vai colocar a sua racionalidade de lado, isso sem vontade própria, vai ser uma reação do teu corpo para fazer o que te liberte, o que te livre da forma mais rápida e efetiva possível desse teu estresse, do que está te causando esse problema. Só que a gente está enfrentando, pelo menos no que diz respeito à pandemia, um causador desse estresse que a gente não tem como se livrar. No estresse do trabalho, muitas vezes, a gente terminou o trabalho, estamos em casa, o estresse acabou. Agora, a gente já não pode mais passar por isso. A gente precisa de novas ferramentas para superar essa forma
tão diferente, tão nova, de causar estresse na gente, que é a pandemia. Uma delas é a oração, que atinge a nossa vida. Mas especificamente para o estresse, que é um momento em que de fato você está fora de si, você vai ser grosso, você vai ser ríspido. A oração ela vai te dar calma, vai pedir, peraí, segura um pouco, vamos refletir, o que está acontecendo, vamos meditar. E mais do que tão somente meditar, a gente vai conversar com Deus. A gente vai explicar o que está acontecendo. Nós vamos pedir respostas. Então, a oração, pelo menos para mim, é um remédio fundamental, importantíssimo para se combater o estresse, que é uma forma de parar. É uma forma de parar e analisar a situação que está te causando estresse por um outro prisma, mais distante daquela do que o de quem está vivendo a situação. É como se você se afastasse do que está acontecendo e visse de longe, com os olhos de um terceiro. Então, a oração é maravilhosa para isso. Não é, Vitão? Senhor M, e principalmente, né, como você falou aí, quando a gente está estressado, quando a gente está em situações de alto estresse, a gente acaba perdendo essa consciência, né? E uma coisa que Deus nos pede bastante é ter uma fé consciente. A nossa fé precisa ser consciente e ativa. Ele não quer que a gente vá para a igreja, que a gente reze, que a gente sempre esteja em clima de oração, porque a gente está passando por um problema, porque a gente está vivendo uma fase difícil. Não, não é isso. Ele quer que a gente vá por total consciência da gente, né? Por livre e espontânea vontade, que a gente seja ativo, né? Então, o estresse acaba influenciando também na nossa falta de consciência, na nossa falta de fé consciente. Sendo que uma das coisas que Deus mais pede para a gente é isso: ser ativo e ter uma fé consciente para seguir os mandamentos dele, para colocar em prática as virtudes dele, para seguir as virtudes de Maria. É isso que ele nos pede. E isso traz uma questão interessante também, não é, Vitão? Que é o seguinte: quando nós escolhemos de fato serei católico, já não é mais uma escolha dos nossos pais, já não é mais uma escolha da nossa família, é uma escolha minha. Quando nós escolhemos ser católico, nós escolhemos ser católico a todo e qualquer momento. Então, é de se pensar, será que eu estou sendo católico nos momentos que me aprovém, que me é conveniente, ou não necessariamente conveniente, como no sentido de se aproveitar, ou qualquer conotação assim, mas no sentido de eu estou sendo católico quando é fácil ser católico. Um comentário comum, eu já trabalhei em alguns encontros, então já trabalhou também em alguns outros, trabalhamos juntos em alguns, é que todo mundo que sai do Dom Amando, principalmente quem está vivendo o encontro, eu nunca vi, assim, pelo menos na sua imensa maioria, eu nunca vi uma grosseria muito grande, assim, dentro do Dom Amando, dentro do encontro. Nunca vi uma briga feia. Por quê? Porque é um ambiente que é convidativo a tirar o melhor de nós. O mundo não é assim. A nossa vida, muito pelo contrário. Nós vamos nos expor a mais situações desconfortáveis e que vão tentar puxar o pior de nós do que o melhor. O Dom Amando é um lugar único, é um momento único. O nosso encontro acontece uma vez para cada um de nós. Então a gente tem que pensar também, não só ser católico nesses momentos de conforto, mas também ser católico justamente nos momentos de desconforto, naqueles momentos em que a sua vontade e o que a sociedade te ensina é de atirar 7 pedras mesmo. Se me arranhou, arranco-lhe o braço. Se feriu meu filho, eu mato o seu. É o momento de não agir como a nossa sociedade, em parte, mas uma parte grande, nos ensina, e agir como a nossa doutrina católica nos ensina. Uma fé racional, como o Vitão muito bem falou. Uma fé consciente, calma, aplicada. Jesus, o nosso maior e norte supremo,
Tem muitas passagens em que ele era muito firme, mas ele sempre é calmo. Até mesmo nas passagens em que parece que Jesus perdeu a cabeça, surtou, como quando ele destrói o templo dos fariseus, quando ele destrói o mercado, dê a César o que é de César, ainda assim você vê consciência. É uma atitude firme, mas não é impensada. Não é como nós muitas vezes agimos, de impulso, da forma mais animalesca possível. Se pudesse, a gente batia. Se tivesse uma pedra na mão, jogava. Então, a nossa fé tem que ser consciente e ativa o tempo inteiro, 24 horas. Não dá para ser católico quando é confortável ser. Aqui, obviamente, nós não estamos falando que nós não temos os nossos momentos. Temos muitos, e muitos, e muitos. Mas cabe aqui a gente buscar essa reflexão. E sem falar ainda também, né, que a gente sempre tem que ser esse católico, seguir sempre as virtudes em todos os momentos, né? Não é só no momento de calmaria, quando a gente não está nervoso, é em todos os momentos. As pessoas pensam que ser católico, que seguir as virtudes de Deus, que praticar as coisas de Deus, praticar todos esses ensinamentos, é só nos momentos de calma que a gente não está discutindo com ninguém, que a gente não está brigando com ninguém, né? Momentos que a gente está conversando com alguém. Não, em todos os momentos. Em momentos de estresse, a gente primeiro tem que ser católico para depois pensar no que a gente vai fazer. Praticar o catolicismo em momentos de estresse também, porque é mais uma das influências que o estresse faz, né? A gente deixa o estresse tomar conta de nós, a gente não consegue vivenciar os mandamentos de Deus, seguir o que Deus nos recomenda, justamente porque a gente está sendo levado pelo estresse, né? Acho que, em resumo, é muito isso, né? A influência do estresse é justamente nisso, na falta da gente conseguir ser católico e praticar todos os ensinamentos de Deus, colocar em prática todas as virtudes dele em todos os momentos mais adversos, de estresse, de nervosismo e diferentes tipos. Então, a gente já está chegando ao nosso finalzinho dessa reflexão. Ela é para ser bem breve mesmo. O objetivo é que vocês debatam mais a fundo. Eu vou ler um trechinho bem rápido, dois trechinhos bem rápidos desse livro aqui, que é o livro conta um pouquinho da história do Guido Chefe, o nosso santo surfista, e que ele fala das reflexões dele. Quantas são as circunstâncias que me levam ao abatimento? Mas eu não posso me permitir viver abatida. Eu preciso encontrar a força, e essa força é Deus. O Senhor é a minha força, é o meu louvor, é a minha salvação. Eu vivo repetindo, o Senhor é minha força. E se Ele é minha força, é Ele que me levanta. Tem outra passagem, que é um momento que ele está aqui, o Guido, ele estava estudando muito, ele foi médico, ele estava estudando muito, estava na residência também médica, e aí, em determinado momento, pelo estresse, pelas atribulações do dia a dia, ele se pegou tendo pressa para rezar, e não rezando da forma como ele deveria, fazendo com calma, com serenidade, com atenção, e ele fez essa reflexão. Senti uma desolação por causa dos inúmeros trabalhos e provas que teria essa semana. Fui tentado pela impaciência a terminar minha oração antes do tempo. Porém, o Senhor veio em meu auxílio e me disse: não te preocupas, eu conduzo a tua vida. Deves fazer uma coisa de cada vez. Por isso, no momento de rezar, reza. De estudar, estuda. E assim por diante. Senhor, eu te peço perdão pela minha impaciência, por ter me preocupado e não entregue a ti os meus problemas. Mas sei que tu estendes a mão aos que te buscam. Assim, dai-me a graça de permanecer no teu amor. O Padre Guido, como sempre, sendo um grande filósofo, né? E nos Grande. ensinando muito. Mas, então, acho que eu, pelo menos, vejo que é muito isso, né? Então, a gente agora queria deixar, né, esses questionamentos mesmo para vocês, né? Queremos deixar esses questionamentos para que vocês pensem, né? Em quais são os momentos de estresse que vocês não conseguem praticar os ensinamentos de Deus, que vocês não conseguem ser cristãos, não conseguem estar em clima de oração. Quais são os momentos de estresse que te deixam assim?
e também quais são como é que você pode fazer para mudar isso, né? Para ser diferente, para que você consiga ser cristão, consiga estar em clima de oração, consiga seguir os ensinamentos de Deus em momentos de estresse também, né? Como é que esses momentos de estresse fazem com que a gente não seja um cristão que reza com qualidade, né? Que não é rezar que não é só rezar, mas rezar de um bom jeito, né? Rezar de uma forma que Deus nos ensina mesmo, né? Que Deus nos pede, né? Então é isso que a gente quer deixar esse questionamento aí para todos vocês. Galera, boa reflexão. Ótima reflexão para vocês. Até mais.